Bom dia a todos, o meu nome é Alexandre Dalforno, eu sou eletrofisiologista aqui de Florianópolis, da Clínica Ritmo, e nos próximos 15 minutos vou conversar com você sobre o tema de oclusão do apêndice atrial esquerdo. Vejam aqui nessa figura uma imagem bastante impressionante de um trombo localizado dentro do apêndice atrial esquerdo, de grande monta, que se causar uma embolia sistêmica ou cerebral, leva a desfechos graves, como um acidente vascular encefálico traumático. A fibrilação atrial é uma epidemia cardiovascular mundial e acomete mais ou menos 33 milhões de pessoas hoje no mundo. Ela é a segunda maior causa de AVC isquêmico, e os AVCs isquêmicos decorrentes da fibrilação atrial, eles são muito mais fatais e muito mais debilitantes que os AVCs não cardioembólicos. E nesse cenário, a maioria dos trombos se localiza dentro do apêndice atrial esquerdo, como eu mostrei para vocês naquela figura. É inegável que o tratamento de prevenção de fenômenos tromboembólicos na fibrilação atrial hoje passa pelo uso de anticoagulantes, que são medicações bastante eficazes e que reduzem desfechos cardiovasculares, conforme centenas de milhares de pacientes estudados nos trazem. Porém, a aderência ao paciente ao tratamento com o uso de anticoagulante nem sempre ela é de 100%. Vejam aqui esse registro Garfield, que avaliou pacientes com fibrilação atrial que necessitariam do uso de anticoagulante, e no nosso cenário aqui do Brasil, somente 2/3 dos pacientes estavam efetivamente usando anticoagulante como deveriam, sendo que 1/3 dos pacientes se encontrava desprotegidos de ocasionamento de fenômenos tromboembólicos. E o fato de se usar um anticoagulante não é isento de eventos adversos. Vejam aqui que nesse trabalho de Aristóteles, que avaliou 18 mil pacientes para ou varfarina ou apixabana, os pacientes que são submetidos ao uso da apixabana, pelo menos 2% deles podem apresentar um sangramento maior no curso de 12 meses. E em 30 meses, até 4% deles podem apresentar um evento de sangramento maior. Ao passo que os pacientes que usam varfarina, até 4% podem apresentar um sangramento maior no primeiro ano, ou quase 10% ao longo de 30 meses. Mostrando que o uso do anticoagulante é eficaz, porém não é isento de riscos no segmento. Por isso se desenvolveu várias próteses que podem ser usadas para se realizar a oclusão do apêndice atrial esquerdo, que é a maior fonte de fenômenos tromboembólicos na presença da fibrilação atrial. Então, vejam aqui que essas são as próteses utilizadas para a realização da oclusão do apêndice atrial esquerdo. Apresentamos também a possibilidade de exclusão do apêndice atrial esquerdo, seja ela cirúrgica, como aqui nessas fotos, ou percutânea, através de um procedimento realizado de forma epicárdica, em que há um laço e uma cauterização dessa região do apêndice e ele é excluído. A exclusão do apêndice atrial esquerdo traz alguns benefícios adicionais que, além desses pacientes não precisarem mais usar nenhuma forma de antiagregação ou anticoagulação residual, diferente desses pacientes que são submetidos à oclusão, eles apresentam um benefício de redução de noradrenalina, adrenalina circulante, bem como peptídeo natriurético atrial, e os pacientes que são submetidos à exclusão do apêndice atrial apresentam redução dos níveis tensionais quando comparados a esses pacientes que são submetidos à oclusão. Quando a gente vai avaliar a oclusão do apêndice atrial, o que a gente tem de dado? A primeira prótese que foi testada através de ensaios clínicos randomizados foi o Watchman, que testou de forma randomizada pelo menos 2 trabalhos com em torno de 1.000 pacientes, e nessa meta-análise a gente consegue ver que, quando comparado à varfarina, a eficácia da oclusão do apêndice atrial esquerdo é semelhante à varfarina. E aonde que acontece o benefício? Na redução de eventos hemorrágicos, uma vez em que você não está mais usando a varfarina, e sim outra forma de proteção, como a aspirina, de forma indeterminada. Apresenta uma redução de morte inexplicada ou cardiovascular, porém sem redução nessa meta-análise de morte total. E o grande benefício, sim, é a redução dos eventos hemorrágicos nos pacientes que são submetidos ao implante da prótese de Watchman. A grande crítica daqueles trabalhos é que a oclusão do apêndice atrial era realizada contra a varfarina, que era uma droga antiga que apresentava bastante taxa de sangramento. Quando a gente compara a oclusão do apêndice atrial com os novos anticoagulantes, que apresentam taxa de sangramento menor,
a gente encontra resultados semelhantes. Vejam aqui nesse ensaio clínico randomizado que pegou pacientes com Chades-Vasque elevadíssimo e com risco de sangramento elevado, com sangramento médio de 20 meses, e eles tinham que apresentar, além da fibrilação atrial, uma história de sangramento ou de um AVC isquêmico quando em uso do anticoagulante, ou então um risco elevado de evento isquêmico e evento hemorrágico. E quando randomizado para qualquer um dos tratamentos, se provou que nenhum deles é superior ao outro, mostrando uma taxa de não inferioridade entre a oclusão do apêndice atrial e o uso dos novos anticoagulantes. Uma das coisas mais importantes desse trabalho é que a taxa de complicações foi bastante reduzida quando comparada aos primeiros ensaios clínicos de oclusão do apêndice atrial. Isso fez com que as diretrizes de 2019, baseado nos estudos antigos, ainda mantivessem a recomendação como nível 2B de oclusão do apêndice atrial esquerdo para pacientes que apresentavam indicação de anticoagulação, porém apresentavam também uma contraindicação ao uso prolongado de anticoagulação. Ou seja, os pacientes apresentam indicação de oclusão do apêndice atrial esquerdo quando eles têm um Chades-Vasque elevado, porém são contraindicados o uso de anticoagulantes a longo prazo, com indicação de nível 2B, com recomendação em ensaios clínicos não randomizados. Tendo em vista isso, quais são os possíveis cenários para a oclusão do apêndice atrial esquerdo? Hoje em dia eu encontro 3 cenários em que a oclusão pode ser utilizada, como uma alternativa ao uso dos anticoagulantes, em que o paciente pode optar tanto pelo uso do anticoagulante como pela oclusão do apêndice atrial esquerdo, como um substituto naquela situação em que os anticoagulantes não podem mais ser usados, ou como adjuvante ao uso do anticoagulante. Vamos explorar a nossa primeira alternativa. Essa é a única indicação que encontra-se baseada em ensaios clínicos randomizados, como eu mostrei para vocês, e através daquela meta-análise, porém, é onde se encontra a minoria das nossas situações hoje. Minoria por quê? Porque a maioria dos pacientes opta pelo uso do anticoagulante. Porém, naqueles pacientes que refutam o uso do anticoagulante, essa opção pode ser dada de oclusão, sem que haja um prejuízo, conforme ensaios clínicos mostrados, a esse tipo de pacientes, quando eles não querem usar anticoagulante, mesmo que eles possam. Tá? A segunda opção, quando o anticoagulante, como a oclusão do apêndice atrial, ela é usada como substituto ao uso dos anticoagulantes naqueles pacientes que não podem mais usar anticoagulante porque tiveram um sangramento ou tem história de sangramento, mesmo que não seja na vigência do anticoagulante. Vejam aqui que eu encontro pelo menos 3 cenários em que a oclusão pode ser passível. Aqueles pacientes em que apresentaram sangramento em vigência do uso do anticoagulante, pode ser oferecido a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Aqueles pacientes que possuem risco de sangramento elevado, que não relacionado ao Hasbled, como uma plaquetopenia, uma neoplasia, doença inflamatória intestinal ou angiodisplasia intestinal, que apresentam um grande risco de sangramento quando anticoagulados, pode-se oferecer a terapia de oclusão do apêndice atrial esquerdo, ou aqueles pacientes que não pertencem aos ensaios clínicos randomizados, são pacientes que possuem insuficiência renal crônica, com função renal muito deprimida, também podem se beneficiar da oclusão do apêndice atrial esquerdo. Vejam aqui nesse segmento, nesse registro de uma série grande de pacientes que não poderiam usar anticoagulantes e foram submetidos à oclusão do apêndice atrial esquerdo, mostrando que a grande maioria desses pacientes entrou no registro porque apresentavam sangramento prévios, e aqui a gente tem outras taxas de sangramento relacionadas ao uso do anticoagulante, mostrando que, quando você compara a taxa de eventos, seja eles AVC isquêmico, hemorragia intracraniana ou sangramento gastrointestinal, a taxa efetivamente observada quando os pacientes são submetidos à oclusão do apêndice atrial esquerdo, a taxa esperada, de acordo com o Chades-Vasque deles, há uma redução de 81% de eventos isquêmicos cerebrais a curto prazo, e quando analisamos uma minoria de pacientes que conseguiu o segmento de mais de 24 meses, esse benefício é mantido, mantendo uma redução em torno de 82%, quando comparado à taxa esperada para essa população em 2 anos, mostrando que a oclusão do apêndice atrial esquerdo, num cenário de pacientes que apresentam contraindicação ao uso de anticoagulantes, tem grande benefício em redução de eventos isquêmicos, principalmente. O terceiro cenário possível são aqueles pacientes que necessitam uso adjuvante da oclusão do apêndice atrial, o uso de anticoagulante. Quem são eles?
são os pacientes que apresentam evento embólico na vigência do uso do anticoagulante. E nesse cenário, a gente pode encontrar algumas alternativas, como a troca do anticoagulante, que não tem evidência nenhuma na literatura de que possa ser benéfica, o aumento dos níveis de RNI para quem usa varfarina, ou a adição de um antiagregante ao uso do anticoagulante, porém, todas essas com taxa de sangramento aumentada. Mas talvez a terapia ideal para pacientes que tiveram um evento embólico na vigência do anticoagulante seja oferecer a oclusão do apêndice atrial e manutenção do anticoagulante que ele vinha usando. Vejam aqui que a gente chama esses pacientes de AVC resistente, né, que eles apresentam AVC mesmo no uso do anticoagulante, e quando você analisa esses pacientes que são submetidos à oclusão e manutenção do uso do anticoagulante, há uma redução de eventos isquêmicos na taxa de 77%, ou então 82% quando se analisa sangramento nesses pacientes. E o que eu não poderia deixar de citar, um estudo publicado agora em 2021, sobre a exclusão do apêndice atrial esquerdo em pacientes que apresentam fibrilação atrial, CHADS VASC maior ou igual a 2 e que serão submetidos à cirurgia cardíaca. Nesse estudo, se analisou 4.800 pacientes que foram randomizados para realização da cirurgia de forma convencional e realização da cirurgia com a exclusão do apêndice atrial esquerdo, e ainda assim seguiram, a grande maioria deles, com manutenção do uso do anticoagulante. E o que se observou? Uma redução de 33% no desfecho de AVC isquêmico ou embolia sistêmica nos pacientes submetidos à exclusão, mostrando que a exclusão do apêndice atrial associada ao uso de um anticoagulante em pacientes que serão submetidos à cirurgia cardíaca traz sim um benefício na redução de AVC isquêmico, quando comparado aos pacientes que não são submetidos à exclusão do apêndice atrial esquerdo. Porém, a exclusão do apêndice atrial esquerdo ela deve ser realizada de uma forma em que você realiza a sutura ou o clipe do apêndice e a retirada do apêndice, que não leva a uma situação como essa, em que há um estreitamento somente, há uma recanalização da sutura realizada no apêndice atrial esquerdo, levando a um represamento maior de sangue nessa região do apêndice, e há um risco maior de formação de coágulos nesse interior e, consequentemente, embolia sistêmica. Vejam aqui, através de um ecocardiograma, mostrando um gargalo, um estreitamento muito maior do apêndice atrial esquerdo nesse paciente que foi submetido a uma ligadura do apêndice somente. Então, nessas situações, a gente pode realizar uma complementação do tratamento, vejam aqui uma canulação do apêndice atrial esquerdo, e uma programação de implante de uma primeira prótese num dos orifícios que havia, porém aqui ainda mostra um efeito residual de contrastação do apêndice atrial esquerdo, mostrando que há um outro canal de ligação. Aqui a colocação de uma segunda prótese para a oclusão completa dos dois orifícios que estavam relacionados à comunicação do apêndice atrial esquerdo com o átrio esquerdo, e aqui uma comprovação vou parar para mostrar para vocês como havendo uma atriografia mostrando a ausência de contraste no apêndice atrial esquerdo. E aqui um ecocardiograma mostrando que não há fluxo no apêndice atrial esquerdo após a colocação dessas duas próteses nos dois orifícios que se encontravam. Então, como conclusão final, eu queria deixar que a oclusão do apêndice atrial, sim, é uma terapia que pode ser factível em alguns cenários atuais. É uma terapia que pode ser uma terapia adjuvante a alguns pacientes de mais alto risco que apresentaram um evento tromboembólico no uso de anticoagulante. Ele pode ser uma alternativa a pacientes que não querem se submeter ao uso do anticoagulante a longo prazo. E ele pode ser uma terapia substituta naqueles pacientes que apresentam alto risco de sangramento ou que já apresentaram sangramento na vigência do uso de um anticoagulante oral. Queria agradecer a todos pela atenção e deixo aqui meu muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Clóvis Fremin Júnior, sou cardiologista e eletrofisiologista intervencionista da Clínica Ritmo no Hospital SOS Cardio, e hoje pela manhã irei conversar com você sobre as drogas anticoagulantes não antagonistas da vitamina K, os NOACs. Gostaria de iniciar salientando que não possuo nenhum conflito de interesse. Como introdução, os NOACs ou DOACs tratam-se de drogas com comprovada eficácia e segurança que atuam no bloqueio do fator 10A ou na inibição direta da trombina.
são uma alternativa preferível na prevenção de AVC para pacientes portadores de fibrilação atrial. Essa classe de medicação obteve sua validação após robustos trabalhos, atuando como um ponto de equilíbrio na balança dos desfechos mais graves dos pacientes portadores de fibrilação atrial, que são representados pela presença de acidente vascular isquêmico em pacientes não adequadamente anticoagulados ou a manifestação de acidente vascular hemorrágico em pacientes sob intoxicação cumarínica. Dentre os pontos de maior impacto obtidos nos grandes trials dessa droga, salientamos o aumento da eficácia e segurança em comparação com a terapia representada pela varfarina. Estudos de meta-análise demonstraram que, em comparativo com a varfarina, os NOACs atingem uma redução de risco relativo muito significativa, né, em torno de 19%, enquanto a varfarina apresentava contra o placebo uma redução de risco relativo em torno de 64%, os NOACs comparados à varfarina atingiram valores ainda maiores. Além da redução de risco para AVC, os NOACs têm se mostrado uma droga mais segura, com menores taxas de sangramento intracraniano e menores taxas de hemorragias maiores, além de possuírem um agente reversor específico para o caso da dabigatrana, que atua com eficácia e agilidade, conforme os trabalhos já publicados, e estar em desenvolvimento e aprovação um novo agente reversor, que se trata do andexanet, para bloquear os inibidores do fator 10A, que já teve uma publicação no ano de 2020, com resultados de eficácia na hemostasia imediata. A soma desses fatores foi avaliada através de uma meta-análise com 5 grandes estudos, totalizando 71.683 pacientes, comparando NOAC com varfarina e comprovando uma redução em torno de 11% para a mortalidade por todas as causas, redução de 12% para a mortalidade vascular e redução em 46% para a mortalidade por sangramento. Mas essa transição da varfarina para o NOAC tem sido muito lenta. A coorte Garfield, com o último registro publicado no ano de 2020, detecta que a transição tem sido lenta e, além disso, um alto número de pacientes ainda se mantém com terapias subotimizadas, não fazendo uso de nenhuma medicação ou recebendo apenas antiagregantes plaquetários. Apesar dos guidelines serem bastante categóricos sobre a necessidade da anticoagulação em pacientes com moderado a alto risco para eventos tromboembólicos, e frisarem a preferência dos NOACs frente à varfarina em quase todos os cenários, excetuando apenas os pacientes com estenose mitral moderada severa ou os pacientes portadores de válvula mecânica. O guideline também leva em conta que está contraindicada a utilização de terapias antiplaquetárias, sozinhas ou em dupla terapia, como recomendação para a prevenção de AVC. Quais seriam os motivos para essa resistência? Muito se advoga sobre a desinformação e a relação entre o médico e o paciente. O médico pode subestimar o acidente vascular cerebral provocado pela fibrilação atrial, não levando a prescrever o anticoagulante em cenários específicos. Ele pode não passar ao paciente as informações corretas durante a consulta, para ele salientando a importância da utilização contínua dessa medicação. E pode também não haver uma compreensão do paciente por uma dificuldade de nível cognitivo sobre a utilização dessa medicação. Além das clássicas dificuldades do acesso à saúde que a gente encontra em nosso país e em outros países de terceiro mundo, que o paciente não possui condições financeiras para comprar uma medicação com maior potência, uma medicação mais moderna, assim como também não consegue participar, em alguns casos, de um ambulatório de anticoagulação para ajuste do seu anticoagulante de acordo com a necessidade. Além da soma desses fatores sociais, há dos pontos de resistência é a má utilização dos scores de sangramento. Alguns médicos leem os scores de Hasbled, entre outros, como critérios de contraindicação à utilização de anticoagulante. Então, se a gente traçar um paralelo entre o CHA-2-VASc e o Hasbled, muitos dos pontos que elevam o risco de Hasbled também elevam o CHA-2-VASc, levando a uma confluência dos fatores, sendo que pacientes com CHA-2-VASc maiores
tem uma tendência também a ter um Hasbled maior. Então, dessa forma, o que a gente pode concluir é que os scores de sangramento clássicos e atuais, eles não devem atuar como um fator na contraindicação da anticoagulação, mas sim como um alerta para que a vigilância seja maior nos quadros desses pacientes e que esses sejam informados com forma mais concisa e aperfeiçoada. Gostaria de comentar com vocês 2 cenários especiais do uso dos anticoagulantes. Um deles é na insuficiência renal. Todos sabemos que há uma relação bidirecional entre fibrilação atrial e insuficiência renal. A fibrilação atrial por si só, com o passar do tempo, pode levar ao desenvolvimento da insuficiência renal, bem como a deterioração de sua função, enquanto a incidência da fibrilação atrial aumenta conforme existe a piora da função renal. A queda das taxas de filtração glomerular por si só já elevam as taxas de eventos tromboembólicos, assim como sangramentos maiores. Fatores esses que estão intensificados nos pacientes em programas de diálise. Como publicado em 2012 na revista Circulation, foi realizado um trabalho nos Estados Unidos através da consulta do Medicare com pacientes cadastrados para início de um programa de hemodiálise entre o ano de 1995 a 2007, sem antecedentes prévios de fibrilação atrial nos últimos 2 anos. Um total de quase 260 mil pacientes foram cadastrados. Se observou que ao longo do tempo, o paciente, após a introdução no programa de hemodiálise, até 30% dos pacientes desenvolveram fibrilação atrial até que recebesse um novo órgão para transplante ou evoluísse ao óbito. Esses dados conferiram uma probabilidade de desenvolvimento de fibrilação atrial após o ingresso num programa de hemodiálise na taxa de 11,3% até 14,5% ao ano, que é bastante significativo. O manejo desses pacientes ele é bastante difícil, assim como é difícil manejar pacientes com funções renais não dialíticas, mas pré-dialíticas, sendo que ao menos parcialmente todos os NOACs são metabolizados pelo rim. A gente destaca a dabigatrana como uma droga que possui a maior metabolização renal e a apixabana como droga em que a sua metabolização em menor parte é feita pelo rim. A Sociedade Europeia de Cardiologia preconiza a utilização dos NOACs conforme o clearance de creatinina, ilustrado nessa figura. Né? Há uma preferência de drogas com menor metabolização renal conforme há uma queda da taxa de filtração glomerular. Um assunto bastante interessante e ainda debatido, sem dados muito precisos, são da utilização dos NOACs em pacientes dialíticos. Os pacientes dialíticos apresentam um comportamento errático quanto à dosagem sérica dessas drogas. Não é possível prever os potenciais eventos adversos da sua administração não vigiada. Hoje, nos Estados Unidos, há uma tendência à liberação da utilização do Eliquis, do apixabana, no caso, numa dose reduzida para pacientes em programa de diálise. Mas isso já foi avaliado num trabalho em 2019, em que pacientes em programa de hemodiálise com insuficiência renal foram divididos entre 2 grupos, 760 pacientes foram cadastrados, esses 760 pacientes foram divididos em 2 grupos, um iria receber a apixabana e outro ia receber varfarina, e seriam avaliados a redução de desfechos cardiovasculares maiores, como também dos desfechos de segurança de sangramento. Esse trabalho precisou ser interrompido após 12 meses de follow-on, devido a uma expressiva elevação dos riscos de sangramento entre os 2 grupos, mas liderado pelo Eliquis, não atribuindo então ao Eliquis nesse cenário um perfil de segurança satisfatório, necessitando ainda mais trabalho sobre o tema, com um aperfeiçoamento da questão. Outro cenário especial e bastante comum no nosso meio são os pacientes com fibrilação atrial anticoagulados que necessitarão de uma angioplastia. Ao longo dos últimos 10 anos, vários trabalhos robustos também foram publicados, tentando encontrar um desenho ideal ou uma prescrição ideal para o paciente que iria ser submetido a uma angioplastia e precisava permanecer com o anticoagulante. Apesar desses trabalhos terem sido
por tempos prolongados, com N significativos, nenhum deles conseguiu demonstrar um poder de eficácia satisfatório. Porém, após uma avaliação mais detalhada perante meta-análise, realizada pelo Dr. Renato Lopes, que incluiu 3 desses trabalhos citados anteriormente, mais o estudo Walsh, que realizou o estudo da varfarina e a terapia de dupla antiagregação plaquetária, conseguiu realizar com 10 mil pacientes uma avaliação mais concreta destes casos. O objetivo dessa meta-análise era avaliar a segurança e a eficácia das diferentes estratégias antiagregantes e antiplaquetárias. Os desfechos buscados eram a redução de mortalidade cardiovascular ou internação por causa cardiovascular, tendo como desfecho de segurança a manifestação de sangramentos maiores, ou o primeiro evento de sangramento, ou a manifestação de uma hemorragia intracraniana. A conclusão do trabalho demonstrou que a melhor combinação para pacientes com fibrilação atrial que não podem ter a interrupção do anticoagulante e que necessitam realizar uma terapia antiplaquetária é a combinação do NOAC com o inibidor da P2Y12, reduzindo drasticamente em relação aos outros grupos os eventos de sangramento, sem apresentar uma pior performance na redução de mortalidade cardiovascular. Seria essa, então, a estratégia mais segura e também com eficácia comparável. Uma coisa que esse trabalho avaliou que é bastante interessante é que o acréscimo do AS exclusivamente aumentou a taxa de sangramento, sem reduzir a mortalidade, tanto no grupo do NOAC quanto no grupo da varfarina. E o estudo também notou que entre todas as estratégias possíveis, a que possui o maior índice de sangramento, com uma eficácia comparável aos demais e deve ser evitada, é a estratégia da utilização da varfarina associada à dupla terapia antiplaquetária. Como conclusão, então, os NOACs são drogas recomendadas para a prevenção de AVC em pacientes com fibrilação atrial. A transição da varfarina para NOAC tem sido lenta, mas está progredindo. O AS isolado ou em dupla terapia antiplaquetária não deve ser prescrito para a prevenção de AVC em pacientes portadores de fibrilação atrial. Os scores de sangramento são ferramentas úteis para indicar maior vigilância sobre os pacientes, mas não podem atuar como contraindicação à anticoagulação. Em certos grupos, há carências ainda de trabalhos e dados para a utilização do anticoagulante com maior segurança, como é o caso do paciente com insuficiência renal, especificamente os pacientes em programa de hemodiálise. Muito obrigado a todos. Bom dia, obrigado a todos, obrigado Alexander, Clóvis, pelas apresentações. E a gente já gostaria de passar algumas perguntas, e nesse sentido, então, eu queria saber se o Dr. Amberson tem alguma dúvida que ele gostaria de esclarecer, colaborar com uma pergunta sobre essa prevenção de fenômenos embólicos. Claro, André, obrigado pela oportunidade de mais uma pergunta. Eu vou começar conversando com o Clóvis. Os pacientes mais idosos, a gente sabe que tem um incremento de risco de fenômeno tromboembólico. Por outro lado, é sempre uma população em que o clínico se preocupa com o risco de sangramento, mas vamos tomar por base de que foi introduzida a anticoagulação num paciente acima de 75, 80 anos, e ele vem vindo relativamente bem. Entretanto, há dificuldade em definir um momento em que a anticoagulação possa passar a trazer mais risco para esse paciente do que benefício. Quais são os critérios que você levaria em consideração para definir um momento de interrupção da anticoagulação nesse paciente com o passar dos anos? Bom dia, Dr. Amberson, obrigado pela pergunta. Esse é um tema de bastante dificuldade no cenário clínico, realmente, que nos traz bastante dúvidas, não tem ainda um trabalho científico que tenha abordado isso com consistência para nos poder guiar, como se fosse uma receita de bolo, e a gente acaba necessitando fazer uma avaliação individual de cada caso. Bom, o simples fato da idade, eu não encararia como um indicativo de interromper a anticoagulação nesse cenário. A gente sabe que o paciente, conforme o avançar da sua idade, ele vai ter, junto do aumento do sangramento, também o aumento do risco de AVC. Então, eu parto do princípio, nos meus pacientes, em que eles estão num nível de fragilidade maior, em um nível de
fatores de risco para sangramento maior, de realizar um controle mais próximo com o ajuste das drogas de acordo com a função renal e a vigilância propriamente de sangramentos presentes, ocultos ou sangramentos exteriorizados, mas tento evitar ao máximo a interrupção do anticoagulante e deixando este caso da interrupção exclusivamente para os casos dos pacientes que manifestam algum evento hemorrágico grave ou apresentam uma contraindicação baseada na presença de uma insuficiência renal já com uma difícil manutenção da droga anticoagulante, né? Ou algum outro fator que contraindique a utilização do mesmo. Ô Anderson, essa tua pergunta é muito interessante, né? Você que é um clínico com muita experiência, né? Como é que você faz essa seleção? Como é que você costuma... Quais são os critérios que você leva em conta, então, para responder essa tua própria pergunta? Desculpa te responder a tua pergunta com uma outra pergunta, mas eu queria ver a tua observação. Obrigado, André. Na verdade, essa dificuldade é de todos, como todos, né? Vocês sabem, essa dificuldade é de todos, mas eu levo muito em consideração a questão da fragilidade progressiva desses pacientes, né? Porque à medida que a idade segue, o índice de comorbidades ele acaba aumentando, então o paciente começa a ter outras manifestações clínicas, seja de doença renal, como o Cláudio falou, ou eventualmente de quedas repetidas, embora a gente saiba que o índice de quedas tem que ser muito grande para, de fato, desfavorecer o uso da anticoagulação, mas tem situações em que, então, a associação de fragilidade progressiva, progressão de comorbidades e a manifestação de sangramentos e piora progressiva da insuficiência renal, com esse cuidado realmente, como ele falou, de medidas repetitivas a cada consulta da função renal para ajuste e definir com o paciente qual é o momento que, aparentemente, por não termos critérios tão bem definidos, a gente poderia ter um risco de manutenção da anticoagulação maior do que o risco de fenômeno tromboembólico. Uma grande dificuldade, mas eu vejo o paciente, para finalizar a minha participação, para não entender, o paciente ele é orientado, você tem que tomar essa medicação o resto da vida, e há muita relutância, tanto do paciente quanto do clínico, dizer para ele que ele talvez tenha que interromper a medicação porque o risco está superando o suposto benefício. Obrigado, Anderson. O André, posso colaborar um pouquinho? Eu vejo o uso dos novos anticoagulantes de uma forma bastante segura nas pessoas idosas. Eu tenho alguns pacientes, inclusive, com mais de 100 anos usando anticoagulante e há 10 anos sem apresentar nenhum evento hemorrágico. O que a gente deve cuidar, eu acho que o principal é a associação das drogas, usar o anticoagulante junto com o antiagregante, eu acho que aumenta mais o risco do que simplesmente o fato da idade. E, como o Anderson falou, acompanhar direitinho a função renal e o ajuste das drogas a essa metabolização, né? Infelizmente, o score de risco de sangramento, o score ideal, ele ainda está em desenvolvimento, né? E a gente vai, inevitavelmente, se deparar com cenários de pacientes com alto risco de sangramento no nosso consultório, que a gente vai ter que interromper a anticoagulação, mas é claro, através de uma comunicação bem clara do paciente, que no momento presente há um risco do sangramento superar muito o risco do evento do AVC, né? Sim, mas, Alexander, não são nesses pacientes em que o risco da anticoagulação supera o benefício que eles poderiam ser submetidos ao implante e à oclusão da auriculeta? Eu acho que isso é uma opção. O problema é que o procedimento em si, ele não é isento de riscos, e quanto mais idoso for o paciente, mais frágil ele é para a oclusão. Então, eu acho que a gente deve pesar muito o risco-benefício. Eu acho que naquele paciente em que somente a idade é um fator de receio do uso do anticoagulante, eu não vejo problema de manter ele na anticoagulação. Agora, não o paciente que usa o anticoagulante e aí sim apresenta, apesar de estar na dose certa, algum sangramento, esse é o candidato ideal para a oclusão do apêndice. Posso fazer uma observação, André? Claro. Uma coisa que a gente vê muito no consultório, não sei se vocês também, é o paciente que interrompe a anticoagulação por algum evento hemorrágico, achando que é o anticoagulante a causa do problema, né? E muitas vezes, na verdade, o anticoagulante ele desmascara alguma coisa. Por exemplo, o paciente tem ali um tumor de cólon, começa a sangrar mais, e aí faz o diagnóstico. Então é importante a gente
deixar isso claro para o paciente, que quando ele tem um episódio hemorrágico, ele deve ser investigado e, eventualmente, isso até em algumas situações pode ser resolvido e ele voltar a tomar um anticoagulante. Não botar a culpa no anticoagulante apenas e não fazer a investigação. Eu Jamil, faço um adendo também, Andrei, a isso que tu acabas de falar, nos pacientes com câncer e que tiveram sangramentos geniturinários e também do trato digestivo, 30% desses pacientes que sangraram tinham um câncer oculto ali e que acabou sendo descoberto em função do uso da anticoagulação. Então, se fez o diagnóstico de um câncer de geniturinário ou de gástrico, enfim, sistema digestivo, por conta dessa situação de ter sangrado com o uso do anticoagulante nesses pacientes com FA. Fazer uma pergunta ao Clóvis. Paciente na fase hospitalar de pós-operatório de cirurgia cardíaca, e a gente sabe da alta incidência de fibrilação atrial. Como definir a anticoagulação nesse tipo de paciente? Bom dia, doutor Jamil. Novamente, é um outro cenário que gera bastante dúvida no nosso meio e muito frequente. Até hoje não está estabelecido um ponto de corte ideal para manejo de anticoagulação ad eterno nesses pacientes. A gente sabe que tem o grupo dos pacientes que manifesta fibrilação atrial nas primeiras 48 horas e esses tendem a ser eventos mais agudos com um risco menor da perpetuação. Assim como a gente tem o outro grupo dos pacientes que apresentam a fibrilação atrial num ponto mais tardio, em que outros fatores, além da injúria cirúrgica, estão implicados no desenvolvimento dessa fibrilação atrial e talvez o procedimento tenha sido um gatilho, né, para começar a entrar num processo de fibrilação atrial de longo prazo. Quanto à anticoagulação, eu acho que os pacientes que manifestam fibrilação atrial em pós-operatório devem ser anticoagulados, a não ser que contraindicações formais ou algum outro empecilho, risco da cirurgia mesmo, de um sangramento agudo, que implicaria nessas contraindicações básicas, e ser acompanhado ao longo do tempo através de métodos de monitorização mais prolongados para ver se há possibilidade da suspensão deste anticoagulante. Assim como o anticoagulante, entra nessa questão o antiarrítmico também. A gente tem hoje as indicações trazidas pelo UpToDate de tentar manter o antiarrítmico por até 6 meses, e aí após 6 meses da cirurgia cardíaca só, realizar uma tentativa da suspensão do remédio, antes da suspensão do anticoagulante, para então tomar uma decisão sobre outro tratamento mais permanente da fibrilação atrial, né? E somado a isso, eu queria fazer um adendo que eu acabei não conseguindo incluir na minha apresentação, pois o guideline saiu agora, 2 semanas atrás, o último guideline de valvulopatias, publicado pela ESC, ele traz outro dado muito importante dos novos anticoagulantes. Ele traz, no momento atual, o paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, inclusive com troca valvar mitral, desde que uma prótese biológica, a possibilidade da utilização do novo anticoagulante após 3 meses do implante da válvula. Idealmente, no cenário após 3 meses, após o período da reepitelização da válvula, estaria segura a utilização do novo anticoagulante numa indicação 2A. E para os pacientes que são portadores de fibrilação atrial, que no passado era indicativo de implante de válvula mecânica, pois seriam pacientes que iam ficar no longo prazo com anticoagulação, hoje já se recomenda a utilização de uma válvula biológica, pois permitirá no futuro a utilização do novo anticoagulante e um melhor controle do cenário. Obrigado. Talvez a dificuldade maior é no coronariano, né? Porque ele estaria no pós-operatório da cirurgia de revascularização, e se a gente decide pela anticoagulação, ele obrigatoriamente tem que ser antiagregado e cairia num risco hemorrágico um pouco maior. Eu tenho 2 perguntas aqui para o doutor Alexander. Alexander, quando você mostra esse trabalho do Laos, em que associar a exclusão da auriculeta durante a cirurgia com a anticoagulação reduziu o evento em 33%, né? Qual desses 2 elementos parece ser o mais importante? É a anticoagulação ou a exclusão da auriculeta em si?
E, nesse sentido, quando você oclui a auriculeta, seja na cirurgia, seja através de um dispositivo, quanto tempo você mantém a anticoagulação após o fechamento cirúrgico? Como o Clóvis falou, tem que esperar um tempo para reepitelizar. Qual é o tempo que, em média, se é que há necessidade, se mantém o paciente anticoagulado depois de se excluir a auriculeta? Tem que... Sem microfone. Ok, desculpa pelo lapsus brutus aqui. Então, respondendo às tuas perguntas, depois da publicação do Laus, as coisas parecem que mudaram um pouco na nossa cabeça. Parecia que quando você fazia a exclusão cirúrgica do apêndice, você não precisava mais usar anticoagulante, né? Usava o tempo da epitelização, entre 45 e 90 dias, e depois poderia suspender. Mas o que se viu no Laus? Que a randomização foi para a exclusão, e aí os pacientes, os médicos eram livres para usar a anticoagulação. E o que se viu foi que a combinação das duas, pelo menos 70% dos pacientes usavam anticoagulante, é que trouxe essa redução de 33%. Eu acredito que, como a gente vê nos ensaios de uso de anticoagulante, ainda há um risco adicional da manutenção do apêndice. Então, quando você exclui esse fator, você já está retirando definitivamente um fator de risco desse paciente. Porém, outros fatores ainda se mantêm, como foi comentado, da atriopatia ou outras fontes tromboembólicas dentro da circulação. O paciente, quanto mais alto for o Charles Vasquez, maior o risco de outros fenômenos tromboembólicos também. Então, esse fator ele só vai ser tratado com o uso do anticoagulante. Então, eu acho que aí, nesse cenário, para mim, é uma novidade esse trabalho, né? O fato da associação das duas coisas é que traz o benefício. E o anticoagulante, como ele é seguro do ponto de vista de sangramento, ele não trouxe um aumento do risco de sangramento nos dois grupos, né? Nesse sentido, então, daqui para frente, todo paciente operado com fibrilação atrial tem que excluir a auriculeta e tomar anticoagulante? Essa é a mensagem desse trabalho, porque isso é uma modificação muito importante no que se faz atualmente, né? O fato é que, até para o pessoal da cirurgia, é um fato novo, né? Porque você acrescentar a exclusão cirúrgica do apêndice, você acrescenta um tempo a mais no procedimento que acarreta alguns riscos. Mas, para mim, a mensagem, ela é clara, pelo menos nos dados da validade interna do trabalho, em que você excluir o apêndice no momento da cirurgia cardíaca de um paciente que tem fibrilação atrial, traz benefício a longo prazo, sim, com redução de 30% dos eventos. Duas perguntas. Fala, pode fazer, passar para ti. Uma para o Alexander, outra para o Clóvis. Paciente que tem uma contraindicação formal para uso de anticoagulante, em que se propõe fazer a oclusão percutânea do apêndice, como proceder, já que você não pode usar anticoagulante e se propõe inicialmente a anticoagulação por pelo menos 90 dias pós-oclusão? Então, esse realmente, às vezes, é um dilema, né? Porque você vai colocar o oclusor porque o paciente não pode usar anticoagulante. Mas os trabalhos, eles são realizados fora desse cenário. São pacientes que poderiam usar o anticoagulante e eles são mantidos por pelo menos 45 dias. E depois desses 45 dias é realizado um eco transesofágico, mostrando que não há mais fluxo dentro do apêndice ou um gapzinho de menos do que 5 milímetros. E isso autoriza a retirada do anticoagulante e aí a manutenção da antiagregação plaquetária de forma indefinida. O resto é uso off-label. Tá? O que eu vejo e o que a gente tem feito aqui nos pacientes de muito alto risco, a gente mantém o anticoagulante por pelo menos 30 dias e depois retira e troca por antiagregação, assumindo os riscos dessa decisão, uma vez em que isso não é baseado em nenhum ensaio clínico randomizado, mas visando a segurança do paciente, uma vez que a indicação foi não poder usar anticoagulante, né? Eu só vou fazer um comentário. Eu acho que o que o Alexandre falou é muito importante, porque existe um risco, essa é uma população de alto risco. Não tem uma fórmula para dizer, olha, se colocar o oclusor e não dar anticoagulante é a melhor maneira de fazer.
De fato, é um momento em que tanto o médico como o paciente tem que estar ciente dos riscos que precisam ser assumidos quando se toma qualquer uma dessas condutas. Mas a contraindicação para o anticoagulante implica na necessidade de ocluir o apêndice auricular usando a menor dose possível de anticoagulante pelo menor tempo possível. Esse número mágico ninguém tem ainda, né? Isso é o desejo de todos, isso que o André está falando é o desejo de todos. Todos gostaríamos que o anticoagulante fosse seguro para usar nesses pacientes, que não fosse necessário dar anticoagulante porque os eventos tromboembólicos estivessem controlados, mas infelizmente a gente não tem isso. A resposta do Elcio, o que os trabalhos classicamente mostravam eram isso. Usavam anticoagulante por 45 dias, refaziam o eco transesofágico para ver como é que estava o apêndice. E aí se trocava o anticoagulante por antiagregante plaquetário e se usava indefinitivamente isso aí. Só que esse é um cenário que não é o que a gente vive, é um cenário em que o paciente pode usar o anticoagulante, né? Eles eram randomizados para um ou para outro. Uma coisa é diferenciar o paciente com alto risco para uso de anticoagulante daqueles pacientes que têm contraindicação formal, pacientes com angiodisplasia, com sangramento recorrentes, anêmicos ou insuficiência renal em diálise. Então, eu acho que são populações distintas. A gente tem alguns pacientes com oclusão do apêndice atrial que são dialíticos e que não toleram nenhuma droga, que estão sem antiagregante e sem anticoagulante. Alexander, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando a situação. Foi publicado aí também no ESC agora, né, o AMULET IDE Trial, né, mostrando aí um novo oclusor comparado com o Watchman, e que teve uma situação, inclusive, de superioridade ao Watchman para esses pacientes na prevenção de AVC, né, de fibrilação atrial, e com uma segurança não inferior ao Watchman. Como é que você vê isso? Será que isso pode mudar esse cenário relacionado com isso, devido a esse incremento na superioridade? E uma outra pergunta para o Clóvis, relacionando aí a situação do AS, né? Nós temos também aí, ora se demoniza o AS, ora se tira, se não tira, usa 7 dias, usa 30 dias, nos pacientes que precisaram fazer um procedimento de angioplastia. E agora no ESC nos foi mostrado também no STOP DART2, que a estratégia de usar o AS 30 dias depois retirá-lo teve uma evolução com piora de eventos isquêmicos em 1 ano. Então, eu queria que você comentasse também aonde nós estamos aí, como tira o AS, como mantém a AS, como é que fazemos? Só uma coisa, Alexander e Cláudio, por favor, 30 segundos, a gente já encerrou o tempo do debate, 30 segundos de resposta para a gente poder dar um intervalo e começar a próxima sessão. Eu vou responder rapidinho ao Fábio e aos ouvintes. Eu acho que esse trabalho é um trabalho relevante, mas eles usaram a carona do Watchman. O Watchman fez todos os trials, todos os passos corretos, e agora se comparou o AMULET com o Watchman. O problema é que o Watchman ainda deixa 30% de orifício residual, e talvez esse não seja um grande benefício. Com o AMULET a gente consegue fechar melhor o apêndice. Eu acho que esse resultado é impactante, mostrando que o AMULET é um pouco melhor mesmo em alcançar os objetivos e tão seguro quanto.